A santidade não é prisão, é liberdade. Não é peso, é propósito. A Bíblia afirma isso com clareza. A vontade de Deus é a santificação. E é sobre isso que vamos falar hoje. Oiê, meu nome é Sabrina EBT. E se você gosta de conteúdos com estudo bíblico, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, viu? Vai lá, se inscreve, hein? Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para sua vida? É que às vezes a gente fica pensando que tem a ver com algo grandioso, que é um chamado específico ou um ministério e que isso vai ser revelado de uma forma sobrenatural. Não que isso não possa acontecer, mas a Bíblia deixa bem claro que a vontade de Deus para nossa vida é a santificação. Hoje nós vamos ver como a santidade é a vontade de Deus para todos nós. Vamos entender isso na primeira carta aos Tessalonicenses. O texto que vamos refletir hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o versículo 1 ao 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que dessa maneira ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Muito bem, esse é o texto que vamos refletir hoje. Mas antes, para a gente poder entender melhor esse texto, a gente precisa entender o contexto dessa carta. Então, vamos entender um pouquinho do contexto histórico? A cidade de Tessalônica, ela era a capital da Macedônia. Atualmente, ela é Salônica, na Grécia. Ela foi fundada em 315 a.C. por Cassandro e tem esse nome em homenagem à esposa dele, Tessalônica, que era meia-irmã de Alexandre o Grande. No tempo do Antigo Testamento, ela era uma cidade portuária bem estratégica. Ela era localizada na Via Agnátia, que era uma rota comercial que ligava Roma e o Oriente. Ela era uma cidade rica, cosmopolita e influente, cheia de diversidade de culturas. E lá os judeus tinham uma sinagoga ativa. E isso facilitou muito a iniciação da pregação do evangelho por lá. É durante a segunda viagem missionária de Paulo que ele funda então uma comunidade, uma igreja lá em Tessalônica. Isso por volta de 50 depois de Cristo. Isso você pode ler melhor em Atos 17, do 1 ao 9. Paulo, Silas e Timóteo ficaram semanas pregando o evangelho por lá, mas logo sofreram grandes perseguições por conta dos judeus que estavam lá. Esses judeus traziam grande oposição à pregação desse evangelho. Por isso, Paulo e Silas tiveram que sair às pressas da cidade. E a igreja, que era recém-nascida, ficou no meio dessas dificuldades e perseguições. Por isso, Paulo vai escrever uma carta a essa igreja. E os estudiosos vão dizer que talvez essa seja uma das primeiras cartas que Paulo escreve. Um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Paulo escreve essa carta para encorajar os cristãos nessa perseguição que estava acontecendo. Ele exorta a santidade, a vida correta diante de Deus e também esclarece dúvidas sobre a volta de Cristo. Resumidamente, a primeira carta aos Tessalonicenses é escrita para uma igreja jovem, perseguida, mas cheia de fé. Paulo os encoraja a ficarem firmes, viverem a santidade e aguardar com esperança a volta de Jesus. E é no capítulo 4 dessa carta onde Paulo vai falar bastante sobre a santidade. No versículo do capítulo 4, Paulo reforça que eles já tinham recebido instruções e eles precisavam permanecer firmes nessa instrução. Mas não só ficar firmes, mas ele aconselha para continuarem progredindo. Porque a nossa vida cristã, ela não pode estar estagnada.
Ela precisa manter um crescimento contínuo. No versículo 2, Paulo vai dizer que essas instruções que foram dadas são instruções que são da parte do Senhor Jesus, trazendo justamente a autoridade desses ensinos, não trazendo este mérito para Paulo, mas que esses ensinos são dignos de confiança, pois são do próprio Senhor Jesus Cristo. E é no versículo 3 que Paulo vai deixar muito claro, falando sobre essa instrução crucial e a vontade de Deus. Ele vai dizer: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Quando Paulo fala sobre isso, vai nos lembrar claramente sobre o que está lá em Levítico, capítulo de número 11, o 44 ao 45. De forma resumida, Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Paulo está se referindo a essa própria instrução do próprio Deus. Santidade envolve disciplina, controlar o seu próprio corpo. Lembra que a gente viu o contexto cultural dessa cidade, onde havia uma diversidade de culturas e de religiões? Então era natural que no meio dessa diversidade houvesse muitos povos que praticassem as imoralidades e as devassidões. Por isso Paulo vai deixar bem claro: se abstenham dessas imoralidades sexuais. Esse tipo de atitude não faz mais parte de pessoas que aceitaram a Cristo. No versículo 4, ele diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo com santificação e honra. Além de domínio próprio, controle sobre o próprio corpo, que a gente sabe que tem muito a ver com o fruto do Espírito Santo, Paulo enfatiza duas palavras: santificação e honra. Mas o que santificação e honra tem a ver com controlar os impulsos do meu próprio corpo? No capítulo de número 17 de João, nós vamos encontrar a oração sacerdotal, onde Jesus está orando por todos os crentes. No versículo de número 15 ao 19, Jesus vai orar dizendo assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, mas também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está orando por todos aqueles que o amam, pedindo para que eles sejam santificados na verdade. De que forma nós podemos fazer isso? Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é em Cristo e em sua palavra que nós podemos chegar à santidade. Mas e a honra? O que tem a ver com isso? Em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 ao 12 vai falar sobre a geração eleita. Pedro vai falar como somos geração eleita, como somos filhos de Deus e que com essa característica nós somos chamados a proclamar sobre essas virtudes, porque Cristo nos chamou das trevas para a luz. Antes, nós não éramos nem povo, mas agora nós somos povo de Deus. E isso por si só é a nossa maior honra, fazer parte da família de Deus. Por isso que Paulo vai falar sobre controlar o corpo em santidade e honra, sendo fiéis à palavra de Deus e honrando esse grande privilégio que é ser chamado filho de Deus. No versículo 5, Paulo vai trazer um comparativo com os gentios. Ele vai continuar a sentença do versículo 4 de controlar o corpo, mas não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus fazem. Então ele está dizendo aqui claramente que se você deixa com que o seu corpo, com que os seus desejos, as suas vontades dominem o seu corpo ou aquilo que você vai fazer, as suas ações, você é como os gentios. E os gentios são assim porque eles não conhecem a Deus. As suas atitudes, escolhendo as vontades da sua carne, mostram que você não conhece a Deus. Mas nós não vivemos assim. Nós fomos chamados para viver diferente. Fomos chamados para viver seguindo a vontade de Deus, que é a santidade. No versículo de número 6, Paulo vai atentar para um ponto muito interessante, que é como isso tem impacto na vida do próximo. A santidade não tem impacto apenas em nós mesmos, mas também nos outros que estão ao nosso redor. Por isso, Paulo enfatiza: cuidado com o próximo, para que essas atitudes não venham ofender nem defraudar o seu próximo. O versículo 7 vai dizer que nós fomos chamados para a santidade, e isso é central, não opcional. E Paulo vai finalizar toda essa instrução no versículo 8 com uma ideia que pode ser alarmante. Rejeitar todos esses ensinos
não é rejeitar o pregador, não é rejeitar quem está transmitindo essa mensagem, mas é rejeitar o próprio Deus, aquele que concede o Espírito Santo. Se por um acaso os Tessalonicenses ou nós mesmos estivermos lendo todas essas instruções e não dermos valor a isso, e desconsiderarmos, se rejeitarmos tudo isso, nós não estamos rejeitando aos propagadores da mensagem, nós não estamos rejeitando valores, nós não estamos rejeitando ideias, nós estamos rejeitando o próprio Deus, nós estamos rejeitando o Espírito Santo que trabalha em nós. Por isso, esse alerta é tão sério. Desconsiderar os ensinos sobre santidade é não se importar com a vontade de Deus para nossas vidas. Paulo mostra uma verdade na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, que Deus nos chama à santidade no meio de uma sociedade corrompida. Assim como esse povo estava sofrendo com ideias diferentes, com perseguições, com dificuldades específicas, nós também enfrentamos momentos muito difíceis em nossas vidas. Vivemos crises constantes, mas a resposta de Deus continua sendo a mesma: a santidade. E se você tem a ideia de que santidade é isolamento, você está enganado. Santidade é viver de uma forma que o mundo possa ver a transformação que Cristo faz em nós. A vontade de Deus é clara. Nós fomos chamados para ser santos. Sede santo como eu sou santo. E você, está disposto a atender esse chamado? Se essa mensagem falou com você, compartilha com um amigo que precisa ouvir sobre esse tema. Também deixa aqui nos comentários o que Deus tem falado ao seu coração. E é claro, não se esqueça de curtir e de se inscrever se você ainda não fez isso, para poder receber mais esse conteúdo sobre estudo bíblico. Que Deus te abençoe e que nós todos possamos viver a vontade de Deus para nossas vidas. A santificação. Um beijo da Sá e até a próxima!